Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Nós já lemos esse texto da palavra de Deus, mas mais uma vez eu quero te pedir para abrir sua Bíblia comigo em Salmo 127. É o tema que a gente tirou por base para tirar essa... É o versículo, né? Os versos que a gente tirou por base para tirar o tema desse mês. A partir do versículo 3, nós vamos ler o 3, o 4 e o 5. Pode ficar sentado. Nós vamos meditar aqui. E enquanto eu estava ali, o Marcão fazia oração, ministrava aqui. E o Senhor Deus até ministrou algo até de uma perspectiva um pouco diferente aqui nesse texto. Que ao pensar ao longo dos últimos dias, eu nem tinha parado para pensar sobre isso, né? Mas glória a Deus, Deus está aqui. Vamos ler a palavra do Senhor. O tempo está seco. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do útero é a sua recompensa. Como as flechas estão na mão de um homem, ou na mão do guerreiro, assim são os filhos na juventude. Feliz é o homem que tem sua aljava cheia deles. Eles não serão envergonhados, mas falarão com os inimigos no portão. Curva a sua cabeça, meu irmão. Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem falado conosco até aqui, e a sua presença tem se manifestado nesse lugar. A nossa oração em conjunto nesse instante é que essa mesma presença continue a se manifestar no nosso coração e agora nesse momento através da sua voz, que aqui vai ser ouvida através da sua palavra. Fale conosco nesse momento, nos instrua, nos dê a direção, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor nesse texto que a gente leu, ela está mais uma vez usando uma figura de linguagem. É muito comum isso, inclusive, em diversos pontos e em vários pontos da palavra de Deus. Jesus era mestre, e como mestre ele fazia muito isso. Ele usava analogia, né? Parábolas, para transmitir uma verdade. Aqui o salmista, né? E quem escreve esse salmo é Salomão. Na sua sabedoria, na sua inteligência, ele faz essa comparação e faz essa analogia. E o que eu disse agora há pouco, que Deus até ministrava de uma forma diferente no meu coração, quando eu estava sentado ali na cadeira, é sobre sermos flecha nas mãos do Senhor. Quando Deus colocou esse tema no meu coração, para instruir a igreja como um todo, mas especificamente, eu louvo a Deus pela vida de você pai e você mãe que aqui está, independentemente da idade do seu filho. Meu desejo era que todos os pais estivessem aqui, né? Nesse momento eu fico muito penoso, né? Muito triste pelos pais não estarem aqui, uma maior quantidade, né? Porque essa palavra, ela vai de encontro realmente com os pais. Mas, quando Deus colocava esse tema no meu coração, especificamente para os pais, Ele ministrava no meu coração sobre essa necessidade, né? De nós realmente entendermos qual é a nossa posição diante de Deus para com os nossos filhos. Qual é a nossa missão diante de Deus para com os nossos filhos. Agora eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas herança diz respeito a algo que não é nosso. Herança diz respeito a algo que a gente recebe, sim ou não, irmãos? Acompanhe comigo o raciocínio, não deixe que nada tire a sua atenção dessa palavra, para que a gente construa um pensamento aqui e consiga entender aquilo que Deus quer falar com a gente. Mas o que Deus ministrava no meu coração é que nas mãos do Senhor, nós também somos como flechas. A palavra do Senhor, inclusive o apóstolo Paulo, nas cartas, ele vai dizer que nós somos, em Cristo Jesus, adotados agora e somos filhos de Deus. Antes não éramos, não tínhamos essa condição, e agora nós recebemos esse título, que é maravilhoso. Nada que nós possamos fazer, inclusive pode comprar esse título, mas Jesus comprou por nós e nos fez ser filhos de Deus. E como filhos que somos, nós somos flecha nas mãos do nosso Deus. O que isso significa? Significa que o nosso Deus, grava essa palavra aqui, irmão, e presta atenção nisso que Deus está falando com você.
Deus ele está disposto a te lançar o mais longe possível para que você possa viver a vontade dele. Aleluia por isso. Ser flecha na mão do Senhor significa que nós não temos condição de nos autolançar, mas que estando à dependência do Senhor, Ele vai dar o impulso necessário. Ele vai nos colocar no grau, né? Porque a flecha ela precisa ter um grau, e quanto maior o grau, né, que é se colocar do arco e flecha para lançar aquela flecha, mais longe aquela flecha vai ir. Assim é o que nosso Deus faz conosco. Ele sabe exatamente qual é a medida da propulsão que nós precisamos ter através do arco e flecha que está nas mãos dele, para que possamos alcançar o que ele estabeleceu na nossa vida. E somos como flecha na mão do Senhor. Mas essa analogia que Salomão traz aqui nesse salmo, especificamente, diz respeito aos nossos filhos. E aqui ele fala, olha, os filhos são como flechas na mão de um guerreiro. E ele vai falar ainda nesses versos que a gente leu, e apontar os filhos como uma herança, ou seja, algo que a gente recebe da parte do Senhor. E eu acho interessante que ele vai dizer, algumas versões, acho que a versão que estava projetada para nós vai dizer bem-aventurado. A palavra bem-aventurado diz feliz, né? Feliz é aquele, então, feliz é aquele homem que tem a sua aljava cheia deles, cheia dessas flechas. O que é uma aljava? A aljava é uma espécie de uma sacola que o guerreiro colocava nas suas costas para guardar essas flechas, tanto para quando ele fosse sair na caça, quanto em momentos de guerra. Naquele tempo que se usava isso nas batalhas, o guerreiro usava, né, esse recipiente chamado de aljava para justamente guardar essas flechas. Hoje em dia, nos nossos dias, né, o arco e flecha e as flechas é mais usado como um artigo até de esporte, né? Como um hobby por parte de muitas pessoas, e mais até inclusive por parte daquelas pessoas que têm mais dinheiro, porque é um esporte caro, né? Um arco e flecha é caro, flecha são caro. Mas nos dias de Salomão, e até pouco tempo atrás, isso não era um esporte, né? Era até algo para a sobrevivência das pessoas. Porque para que você tivesse o alimento, você precisava da flecha, não existia arma de fogo, né? A arma de fogo ainda não havia sido inventada. Então, para garantir comida e para se usar nas guerras, ou seja, para proteção, você precisava dessas flechas. Diferentemente da espada, eu queria que você prestasse atenção nisso, a espada, a lança, era usado para o combate pessoal, corpo a corpo de um guerreiro. A flecha não era usada para isso, a flecha era usada para atingir um alvo mais longe, alvos mais distantes. Então, para que a flecha era usada, irmãos? Para atingir alvos mais distantes, longes. E essa, inclusive, é o primeiro ensinamento, a primeira instrução dos 3 que eu quero trazer para os irmãos, nessa analogia que Deus faz através da vida de Salomão nesse texto. Qual que é essa primeira instrução? Para que nós possamos lançar os nossos filhos, e nós também, na condição de filhos de Deus, possamos ser lançados. Então, a primeira instrução diz respeito a um alvo que nós estabelecemos e lançamos nossos filhos. E como filhos também somos lançados da parte de Deus. Era assim que acontecia com a flecha. Todo o pai precisa entender isso aqui. Essa é uma responsabilidade do pai, lançar o seu filho, direcionar ele para um alvo. Escute isso que eu vou te falar para você que é pai, para você que é mãe, ou para você que ainda não é pai nem mãe, mas vai ser, em nome de Jesus, né? Se você está ainda procurando um relacionamento, Deus vai te dar e vai te dar filhos, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Mas é uma responsabilidade que Deus confiou a mim e a você, enquanto pai que a gente é. Dar alvo e lançar os nossos filhos. Essa é a primeira responsabilidade que o pai tem. Para quê? Para que eles possam cumprir o propósito dele. Mês passado, mês de agosto todinho, né? 5 quarta-feiras. A gente falou sobre propósito. Todas as pessoas que nascem, né, os nossos filhos quando são gerados, e são gerados da parte de Deus, nasceram com um propósito. E Deus vai usar eu e você como um artigo dele, ou seja, como uma ferramenta dele, para que esse propósito que ele estabeleceu na vida dos nossos filhos, seja cumprido através das nossas vidas, porque é a gente que dá essa direção, somos nós que lançamos os nossos filhos. Essa é a primeira instrução que Deus nos dá nesse texto, acerca de lançar, de dar direção, de dar um alvo aos nossos filhos. A segunda instrução, diz respeito, nessa analogia aqui das flechas, é que elas precisam ser preparadas. As flechas precisam ser preparadas. Você pode acompanhar comigo aí, na sua Bíblia, Isaías capítulo 49. Eu queria que você abrisse comigo para você não ficar perdido no texto.
Isaías 49, verso 2. Em especial, a parte final do verso 2, mas já está projetado. Vamos ler todo, pode projetar o verso 2 todo? Diz assim: Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida, e me guardou na sua aljava. Isso aqui mais uma vez é outra analogia, inclusive, que a palavra do Senhor está trazendo, comparando mais uma vez com uma flecha. E aqui ele vai dizer: Ele fez de mim uma flecha polida. Uma flecha polida é uma flecha que foi preparada e foi guardada naquele recipiente que eu disse que o guerreiro tinha, na sua aljava. O que esse termo polida quer dizer? O que isso significa? Isso aqui diz respeito a uma preparação. Quando você pole, né, quando você está polindo alguma coisa, você está preparando aquela coisa para que ela possa ser utilizada. Por exemplo, eu estou com um sapato aqui no meu pé. Quando eu quero que ele fique um pouco mais bonito, mais preparado para eu usar, o que eu faço? Eu vou lá, engraxo ele e vou polir ele para que ele fique mais bonito aos olhos, para que ele fique com uma aparência melhor. Isso diz respeito a uma preparação. A flecha, ela precisa ser preparada. A flecha, ela precisa ser o que, irmãos? Preparada. Então, como é que era o preparo? Até o Marcão falou aqui, né, que ele usava quando era criança. Quando o guerreiro ele ia preparar esse utensílio para usar na guerra, o que ele fazia? Ele separava um pedaço de madeira, e não poderia ser um pedaço de madeira qualquer. Ele tinha cuidado em escolher. Depois ele cortava aquele pedaço de madeira e ia trabalhando nele. Ele polia, para quê? Para que tirasse as farpas, né? Porque como era uma madeira, poderia soltar farpas e aquela farpa machucar a sua mão. Então tinha que ter esse cuidado para que o guerreiro não machucasse a sua mão ao manusear aquela flecha. Havia inclusive uma preocupação com a aerodinâmica daquela flecha. Não só a ponta da frente, que era feita com ferro, para que realmente pudesse perfurar, né, o alvo daquela flecha, tinha que ter o contrapeso atrás. Ou seja, tinha uma ponta, inclusive, na parte de trás, para que ela pudesse ser lançada, né, e servisse ali de contrapeso. A flecha era bem preparada. Quando a gente fala de filhos, que é justamente essa analogia da flecha para com os filhos, essa inclusive diz respeito a essa segunda instrução, de ser preparado. As flechas precisavam ser preparadas para ser lançadas. Os filhos precisam ser preparados para ser lançados. Nós vemos hoje em dia, infelizmente, homens, mulheres, jovens que estão iniciando a sua caminhada, que infelizmente não tiveram preparos por parte dos seus pais, que não tiveram um ensinamento, não só um ensinamento espiritual, um ensinamento de educação, de moldar caráter, mas principalmente de um preparo, até aquela questão de cursos, né, preparatórios, de aptidão, para ver qual que é a aptidão daquele filho, né, para que ele possa seguir uma carreira. Ou seja, tem se faltado esse preparo em muitas famílias, e esse cuidado em relação dos pais para com os filhos. E essa preparação que eu estou falando aqui, não diz respeito somente à educação, à formação fundamental, né, do ensino básico para o filho, mas também, preste atenção você pai, que eu sei que às vezes a gente tem uma dificuldade nisso aqui, em relação à correção e à disciplina. Hoje em dia, irmãos, nós vemos muitos pais, não poucos pais e mães, que não corrigem os seus filhos. E eu não vou usar uma concepção própria, eu não quero usar aqui uma interpretação minha, inclusive da minha vida pessoal, que apanhei demais quando eu era criança, irmão. Nossa Deus, como eu apanhava. Eu já disse aqui, os irmãos já viram falando várias vezes, minha mãe, como eu tinha raiva disso, meu Jesus. A minha mãe, ela só batia na gente se a gente tirasse a calça para ela bater realmente na bunda, no seco, né? Ela pegava uma vara bem preparada, aquela vara de amora, sabe, que não quebra de jeito nenhum. Você pode jogar um ferro em cima da vara, colocar ela assim, com o meio aberto, né? Você pode jogar uma pedra aqui que ela não quebra aquela vara, né? É um negócio de louco. Então, não quero trazer uma concepção pessoal. Tem vários textos na palavra de Deus que vai nos dizer em relação a isso, a corrigir os filhos, a ensinar os filhos neste quesito. Não somente da preparação, dessa capacitação, esse preparo, mas olha só. Acompanhem comigo, Provérbios capítulo 13, versículo 24, a palavra do Senhor vai dizer assim: quem se nega a castigar o seu filho, olha tanto que é forte, irmão, esse versículo. Quem se nega a castigar o seu filho, não o ama, não o ama.
quem o ama não hesita em discipliná-lo. Esse castigo aqui, não é somente aquele castigo que a gente vai privar os nossos filhos de algumas regalias, mas é o castigo da vara. Inclusive, em relação a isso, capítulos mais à frente, desse mesmo Provérbios, né? Provérbios agora 23, o versículo 13 e 14, diz assim: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, minha mãe entendeu bem esse versículo aqui, né? Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Irmão, é muito forte esse versículo. Porque um filho que não é castigado com vara, essa morte aqui, não é somente a morte que vai se desviar do caminho do Senhor e ter uma morte eterna, porque vai estar longe do Senhor. Mas é a morte que a pessoa não vai crescer, não vai ter vida, não vai prosperar, não vai para frente. Aí Salomão está dizendo para a gente aqui através desse versículo: se você disciplinar a criança com vara, ela não vai ficar frustrada, ela vai dar certo, ela não vai morrer. Aí continua o versículo 14: castigue-a você mesmo, né? Não transfira essa responsabilidade, você mesmo, com a vara, e assim você a livrará da sepultura. Esse versículo aqui precisa ser entendido por nós pais, principalmente se você às vezes quer privar o seu filho da vara, do ensino, da correção realmente. Hoje a gente vem vivendo, né, momentos, esses dias para trás eu até li uma pesquisa de um determinado instituto aí, falando assim que os pais precisam urgentemente parar de corrigir os filhos com palmada. Então assim, isso na verdade é uma inverdade, né? Na verdade isso é uma inverdade, porque a palavra do Senhor nos instrui o contrário. E é justamente isso que Satanás quer que os pais não façam, não corrijam os filhos, né? Por quê? Crescerão filhos irresponsáveis, filhos que não conseguem ter a ideia de autoridade, filhos que não conseguem ser submissos, filhos que não conseguem lidar com a autoridade, que não conseguem obedecer. E se o filho não consegue respeitar a figura do pai, da mãe como autoridade, jamais esse filho respeitará a figura de Deus como autoridade. Porque se o filho não consegue dar a devida devoção, a obediência ao pai e à mãe, que é quem consegue ser visto, jamais conseguirá fazer isso com Deus. E não aceitará a repreensão que vem de Deus. Irmão, e essa vara que muitas vezes a gente bate no nosso filho, às vezes dói na criança, o nosso coração dói, eu sou pai, às vezes eu bato no meu filho, na minha filha, dói muito no coração da gente. Mas é muito pior ser corrigido, castigado pela vida aí fora. E perceba que o castigo que Deus dá muitas vezes na nossa vida, inclusive, né, e os filhos um dia vão se tornar adultos e vai participar do castigo que vem de Deus. Às vezes não é um castigo físico literal, mas irmão, Deus sabe exatamente como tratar com a gente. E se o filho não crescer com essa ideia de ser corrigido pelos pais, ele não aceitará a correção que vem de Deus. E consequentemente não viverá uma vida com Deus. Então a gente precisa entender que a correção com vara, ela é para o bem do nosso filho. Não é uma punição simplesmente para diminuir a nossa raiva, né? Que às vezes a gente está com tanta raiva de algo que o nosso filho fez uma má criação, mas não, a correção não tem esse cunho, mas o intuito é de instruir o nosso filho, é de salvar o nosso filho. É isso que a palavra do Senhor vai dizer. Inclusive nesse mesmo sentido, Provérbios 29, versículo 15, a palavra do Senhor, projete para nós, por favor. A palavra do Senhor vai dizer que a criança não corrigida, ela envergonha a sua mãe. Olha lá, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Ô irmão, como isso? Não precisa ir muito longe. Como isso é visível na vida de muitos pais e mães. Criança macriada, né? Como a gente diz, que dá birra, né? Que não consegue obedecer o pai, que não consegue obedecer os professores. Meu Deus, a gente às vezes passa aí alguns minutos nesse sentido na internet, a gente vê algo tão horrível, né, que tem acontecido nas escolas por parte dos alunos. Por quê? Não consegue obedecer o pai, vai obedecer professor? Que nada, né? Não tem essa ideia de autoridade. E isso infelizmente tem entrado no meio dos filhos de irmãos, de crentes, pessoas que deveriam entender essa palavra. Irmão, pai e mãe, você que aqui está, se você não quer ser envergonhado pelo seu filho, corrija enquanto ainda é tempo. Não é para diminuir o seu filho, não é para trazer vergonha para o seu filho, mas é para que você mesmo lá na frente não seja envergonhado. Porque isso diz respeito a essa segunda instrução. Preparar o nosso filho,
preparar essa flecha. E a terceira instrução que Salomão nos traz aqui, dessa analogia, diz respeito ao tempo de espera. A gente acabou de dizer que o arqueiro ele pegava a flecha, né? Preparava. Depois que ele preparava a flecha, o que ele fazia com a flecha, irmão? Vamos ver se os irmãos estão ligados aqui nessa palavra. O que ele fazia? O que ele fazia? Guardava na aljava. Essa terceira instrução diz respeito ao tempo de espera, o que a nossa geração infelizmente não tem conseguido entender. Isaías, no texto que a gente leu lá de Isaías 49, diz respeito a isso inclusive. Ele vai dizer: ele me guardou na sua aljava. E é isso que o texto inicial que a gente leu lá de Salmo 127 diz: feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Depois que a flecha ficava pronta, não imediatamente era ela lançada, não. Ela esperava o tempo certo, o guerreiro esperava o tempo certo para lançar. E a gente precisa entender isso, que existe um tempo certo para lançar os nossos filhos. Escute aqui você, pai, principalmente você que está com o seu filho já aí chegando na adolescência, na juventude. Para que você vai permitir o seu filho, a sua filha namorar, sendo ainda um adolescente, uma criança? Para que é o namoro? O namoro é para o casamento. O namoro é para o casamento. A gente que é instruído na palavra de Deus, que cresce nos preceitos do Senhor, a gente não dá ocasião à carne quando ainda estamos solteiros. Nós namoramos com um propósito. Eu tive uma namorada. A pastora Nayara foi minha namorada, eu me casei com ela. Eu falo isso com orgulho, mas também para a glória de Deus, porque foi Ele que fez isso na minha vida, até para servir de testemunho aqui nesse momento e de subsídio para ensinar a sua vida, para que você também faça assim com seu filho. Deus me deu a oportunidade e a graça de ser ensinado. O namoro é para preparar para o casamento. Então para que eu vou deixar o meu filho namorar com 13, 14, 15 anos? Ele vai casar com essa idade? Pouquíssimos casos a gente vai encontrar um Brenner na vida que casa com 19 anos de idade, né? Mas dentro, o Marco Antônio também, né, Marcão? Mas dentro da normalidade, se casa depois até de formar, dentro da nossa cultura. Então nós precisamos entender que existe um tempo de espera. Nós não podemos lançar o nosso filho antes dele estar preparado, ou simplesmente colocar no mundo. Outra coisa que a gente vem vendo hoje, no meio de muitos pais aí, até como uma terceirização de responsabilidade, né? Às vezes a gente não quer dispor muito tempo, o que a gente faz? Hoje em dia, para não dar mais tempo aos nossos filhos, a gente compra um celular e coloca na mão dos nossos filhos. Para que você vai dar rede social para o seu filho, para a sua filha, e expor ele a tanta má influência, sendo que ele ainda não tem maturidade? O terceiro ponto, irmãos, de uma flecha é o tempo de espera. E a flecha ela precisa ser maturada. Esse tempo na aljava que o filho passa, é porque nesse ponto a gente precisa entender que o segundo ponto que a gente falou agorinha diz respeito a esse preparo. Então, o tempo da espera, ele anda, né, juntamente com o tempo do preparo. O segundo ponto, que é o tempo do preparo, e o terceiro ponto, que é o tempo da espera, eles caminham junto. Se a gente lançar o nosso filho antes da hora, ele não vai para frente. É igual eu pegar uma criança e colocar R$1.000 na mão de uma criança, não vai prosperar, não sabe o que fazer com R$1.000. Ainda está sendo maturado. Então esse tempo de espera precisa ser respeitado. E quando a gente passa a entender essas três instruções da analogia da flecha que Salomão nos faz, a gente precisa voltar no início que eu disse, porque tudo isso só vai ser possível se entendermos de forma literal cada uma delas. Os nossos filhos só vão chegar no alvo, só vão chegar no propósito, se realmente entendermos essas três instruções que a palavra do Senhor nos fala. Eu acho interessante que a Bíblia nos relata exemplo de homens e mulheres que foram pais exemplares. Um deles, por exemplo, é Manoá. Alguém lembra quem foi Manoá? Manoá foi pai de Sansão, aquele cabeludo, lembra? Forte, guerreiro, forte, né? Foi separado para ser nazireu, separado para um propósito específico. O anjo do Senhor aparece ali para a mãe de Sansão, que naquela época ainda era estéril. Está lá narrado em Juízes, a partir do capítulo 13. E naquele momento, ainda ela era estéril, ela viria conceber ainda Sansão. Quando o anjo, né, o homem do Senhor, que a palavra do Senhor nos diz ali, a expressão que usa é o homem do Senhor, aparece a ela vai e compartilha, né, naquela alegria, né, até naquela ansiedade.
e diz para o seu esposo, Manoá. E aí Manoá, no exato momento que fica sabendo dessa notícia, o que ele faz? Ele vai orar e pedir: Deus, glória seja dada ao seu nome. Eu estou feliz com isso. Em outras palavras, eu estou parafraseando e conjecturando a situação que acontece ali para você entender. E ele vai para a presença do Senhor e pedir: Deus, glória seja dada ao nome do Senhor por essa bênção, dádiva de ser pai, né, que naquela época era algo maravilhoso. Mas eu preciso entender o que o Senhor quer de nós. A primeira coisa, isso aqui diz respeito a lançar, a saber qual é o alvo. Preste atenção, pai e mãe. A primeira coisa que Manoá, pai de Sansão, faz é ir buscar no Senhor qual que era o propósito específico de Deus para Sansão. A oração que Manoá faz para Deus é: Deus, eu preciso entender como é que o Senhor quer que a gente crie. Quais que são os preceitos que eu preciso ensinar Sansão, porque eu quero que ele viva o propósito do Senhor. Será que eu e você, enquanto pai, e você quando for, faça isso também, mas você que já está aqui, pai e mãe, será que eu e você temos feito isso para com Deus? Deus, qual realmente é a vontade do Senhor para eu ensinar o que não é meu, porque o meu filho não é meu, é do Senhor. Herança diz respeito a algo que não é meu. Herança diz respeito a algo que eu recebi. Então, Deus, o que o Senhor quer que eu faça em relação a essa herança que o Senhor me deu? Não é meu. Se o Senhor me confiou essa herança, essa dádiva, esse presente maravilhoso, eu preciso agradar o coração do Senhor, porque se o Senhor me deu, vai chegar o dia que eu vou prestar conta dessa ação. A palavra do Senhor me diz que tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos, um dia nós vamos prestar conta diante do Senhor. Então, eu quero chegar nesses dias e ter minhas mãos limpas diante do Senhor. Qual que é o alvo que o Senhor quer que eu lance meu filho? Para onde o Senhor quer que eu lance ele? O que eu preciso? Qual que é a maneira que eu preciso ensinar o meu filho? Isso é muito sério. Talvez assim, algo básico que a gente está falando, mas que a gente não para realmente para pensar na nossa vida. Aí depois o nosso filho cresce e vive uma realidade que a gente até fica triste, algo que a gente não planejou e muito menos Deus havia planejado, mas é claro, a gente não buscou em Deus. Qual que é o alvo, Deus? Para onde que é para mim lançar o meu filho? Eu preciso entender. Foi isso que Manoá fez. Manoá sabia que Sansão era do Senhor. É por isso, irmãos, que não somente num sentido de se perder na salvação e se perder na fé, a gente precisa ter isso no nosso coração e carregar. Eu não posso deixar que meus filhos se percam do propósito que Deus já estabeleceu para a vida dele. A palavra do Senhor vai nos dizer em Provérbios, olha, ensina, instrua a criança no caminho. Quer dizer, o alvo é esse aqui, mas Deus, qual que é o alvo realmente que é para caminhar? Os irmãos estão entendendo? Diga amém. A gente precisa entender isso. Não é só não se perder em relação à salvação. E em nome de Jesus, eu quero nesse momento aqui, impelido pelo Espírito de Deus, profetizar que nenhum dos nossos filhos vão se perder. O seu filho não vai se perder, a sua filha não vai se perder, o seu neto não vai se perder, a sua neta não vai se perder. Vai servir ao Senhor até o último dia da vida deles, em nome de Jesus. Vai ser conhecido pela presença do Senhor, em nome de Jesus, aleluia. A sua casa toda, em nome de Jesus. Mas principalmente em relação ao propósito, e é isso que o Espírito Santo de Deus quer direcionar aqui no seu coração essa noite. Seu filho não vai se perder, mas Deus, qual é o propósito? Sabe por quê, irmão? Grava essa frase, eu anotei, destaquei aqui no meu esboço para te falar, para você sair com ela no seu coração. Você é guardião do destino profético do seu filho. Eu vou repetir essa frase. Você pai, você mãe que aqui está, é guardião do destino profético do seu filho. O que isso quer dizer, pastor? Significa que o seu filho vai viver enquanto destino depende de você. Você é a ponte para que esse destino se cumpra na vida do seu filho. Em nome de Jesus, Deus vai te dar sabedoria, irmão. Deus vai abrir sua mente, Deus vai abrir sua visão, para que esse destino possa se cumprir. Em nome de Jesus, nenhum dos propósitos que Deus estabeleceu sobre a vida do seu filho vai ficar pelo caminho, mas Deus vai te dar instrução, direção, sabedoria, para que ele possa viver isso. Em nome de Jesus, você recebe essa palavra, diga amém. Qual que é a falta então por parte dos pais? Eu quero caminhar para a conclusão. Buscar direcionamento em Deus. A gente quer que o filho viva o propósito de Deus, mas a gente não busca o direcionamento que só vem de Deus. Da mesma forma que Manoá, pai de Sansão, fez. Para compreender o que Deus quer que Ele nos ensina, ou que a gente ensine aos nossos filhos. Então quando a gente entende o propósito de Deus,
Fica fácil essa primeira instrução, de saber qual é o alvo que a gente precisa lançar as flechas que são os nossos filhos. Fica fácil. O segundo ponto, irmãos, que é a respeito da preparação, que eu disse agora há pouco, envolve também aquele aspecto da correção, mas sobre ensinar, né? Sobre essa instrução, essa orientação. Projete para mim, por favor, Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 5. Deuteronômio 6, a partir do versículo 5. A preocupação de Deus, a orientação, até na verdade uma ordem expressa da parte de Deus, em toda a palavra sempre foi essa: pai e mãe, ensina o seu filho. Aqui nesse versículo, nesse texto, através de Moisés, ele está ensinando Israel, o povo de Israel. E aí ele vai dizer: portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e você as inculcarás aos seus filhos. Outro dia para trás eu citava esse versículo, mas olha que sério isso aqui, irmãos. É Deus que está dizendo isso aqui através de Moisés. Você as inculcará, quer dizer, essa palavra precisa estar de forma clara, visível no coração dos seus filhos. E delas falará quando você estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Também deve amarrá-las, quer dizer, eles precisam amarrar na mão. E elas serão por um frontal entre os olhos. Eles precisam ler isso a todo tempo. Mas aí fica difícil, né? A gente ensinar essa palavra, se nem nós estamos lendo essa palavra. Irmãos, quais os filhos, servos de Deus que a gente está gerando lá em casa, na nossa casa? O seu filho vai ter paixão pela presença de Deus a partir da paixão que ele vê você tendo para com Deus. Não adianta a gente querer vir aqui para a igreja e somente ensinar os nossos filhos a ser crente aqui nesse lugar. E em nome de Jesus, os nossos filhos não serão crentes de igreja só, não. Os nossos filhos serão crentes na escola, no trabalho, aonde que eles forem. Pessoas que amam a presença de Deus, que têm prazer pela presença de Deus. Hoje mesmo, acho que foi ontem na verdade, foi hoje não. A gente já sentou da mesa, antes da gente orar no almoço, a Annalise, acho que ela não percebeu que a gente estava olhando e começou a orar sozinha. Quer dizer, algo que ela vê como ensino todos os dias, vê como prática na vida dos pais. A gente precisa, irmãos, inculcar, ensinar essa palavra. Mas não somente como uma religião, como um estilo de vida, que vai levar os nossos filhos a não serem pessoas frustradas, decepcionadas nesse mundo, mas terem a consciência de quem eles são em Deus, de ter a consciência que eles são chamados por Deus. Você está entendendo o que Deus está falando, irmão? Essa é uma palavra talvez simples, não muito profunda, mas é instrutiva, e a gente precisa voltar a essa verdade, ensinar e passar esse amor aos nossos filhos. É maravilhoso quando a gente vai lá em Israel e aqueles judeus realmente que seguem, né? E o judeu ele realmente segue essa palavra aqui de Deuteronômio. O judeu vive ela. Você vê as crianças pequenininhas, irmãos, pequenininhas, orando, falando com Deus, porque os pais ensinam isso. Você vê criança ainda, 12 anos ainda é criança, adolescente com 12 anos, recitando toda a Torá, que são os 5 livros que nós temos aqui na nossa Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Eles recitam de cor, porque o pai e a mãe ensinam. Mas não somente no sentido de gravar, né, como uma liturgia qualquer, não, os pais eles vivem isso. Isso é passado, esse amor é passado para os filhos. A gente precisa entender que esse é o segundo ponto, né? Além de entender o alvo, a gente precisa instruir os nossos filhos, né? Hebreus, irmãos, capítulo 12, versículo 8. A palavra do Senhor vai dizer que os filhos são corrigidos, mas se estão sem correção, dos quais todos se tornaram participantes, passa. Então vocês são bastardos e não filhos. Isso aqui vai mais uma vez corroborar com aquilo que eu dizia no começo. Filho precisa ser corrigido, porque se não for corrigido é bastardo. É por isso, inclusive, que Deus corrige a mim e a você, porque Ele nos ama. Somos filhos de Deus. Aleluia por isso, né? Graças a Deus. Então Ele corrige. E em último lugar, para a gente finalizar, e eu quero fazer um momento profético com você, pai, sobre a vida do seu filho. E quero já pedir a alguém aqui, por favor, que eu vi que as crianças saíram, para ir lá chamar todas as crianças que estão lá na salinha. Por favor, alguém vai lá para mim. Em último lugar,
a gente precisa entender, preste atenção nisso aqui, que eu disse que agora há pouco é algo que a nossa geração tem muita dificuldade nos nossos dias. Paciência. O terceiro ponto que diz respeito ao tempo da espera é a paciência, irmãos. E a gente precisa ensinar os nossos filhos concernente a essa virtude. Isso é uma virtude. São poucas pessoas hoje que conseguem exercer paciência. Vou ser sincero para os irmãos, que é algo que eu peço todos os dias a Deus. Todos os dias, Deus me ajude a ser paciente, me ajude a ser paciente. Confesso para os irmãos que é uma guerra todo dia que eu vivo. Todos os dias. Mas Deus está disposto a ajudar a mim e a você, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas a gente precisa ensinar os nossos filhos concernente a essa virtude, para eles entenderem, e nós também entendermos, que existe o tempo certo para que eles possam ser lançados. A grande dificuldade em muitas famílias é que as crianças hoje já têm sido geradas em um ambiente de ansiedade, em um ambiente que não existe essa palavra no vocabulário dos pais, não existe paciência no vocabulário dos pais, não existe espera, a gente não dá conta de esperar, principalmente a gente que é brasileiro, a gente não consegue esperar uma fila. Se a gente conhecer alguém no lugar que a gente está na fila, a gente vai tentar usar um jeito para passar na frente daquela fila. E a gente passa essa mesma mentalidade para os nossos filhos. E aí dentro desse ambiente de ansiedade, eu até separei uns minutinhos para ler sobre as consequências que a ansiedade traz. E isso fica muito visível nessa geração. Por favor, pai e mãe, presta atenção nesse último ponto que eu vou falar. O que a ansiedade vem gerando nessa geração dos nossos dias? Olha, os jovens têm crescido, né, e amadurecido, chegado na fase adulta, com síndrome do pânico. Tem medo de tudo. Aquela ideia de perseguição por causa da ansiedade, o ambiente que os pais têm proporcionado. Eu até lia esses dias para trás com a pastora Nayara, ela me passava isso, que a falta de paciência dos pais passa para o filho de forma inconsciente. Você não sabe, mas você está passando isso para o seu filho. Então, toda a ansiedade que você pai, você mãe carrega, você vai consequentemente passar isso para os seus filhos. Como é que eu posso fazer então, pastor Breno? Irmão, nós precisamos confiar mais em Deus, descansar mais no Senhor. Tem alguém comigo aqui ainda? Diga amém. Então, olha os jovens, crescido aí, se tornado adultos com síndrome do pânico, dificuldade de concentração, que isso é o que a ansiedade gera. Pessoas medrosas, com dificuldade de falar em público, dificuldade de se relacionar, dificuldade de decidir e, consequentemente, além de serem jovens e adultos indecisos, são pessoas inconstantes, que ora querem alguma coisa e outra hora já não querem mais. Eu conheço hoje pessoas, jovens, que já passaram por 5, 6 cursos e nunca se formaram em nenhum outro. E até hoje depende, jovens que já estão com 25, quase 30 anos, solteiros. Tudo isso porque foram gerados em um ambiente de ansiedade. Então a gente precisa, irmãos, entender que nós, em primeiro lugar, precisamos descansar no Senhor e passar essa mesma mentalidade aos nossos filhos. Descansar no Senhor. E como é, pastor Brenner, que eu posso descansar no Senhor? Entendendo que Ele tem descanso para a nossa alma. O salmista, quando escreve o Salmo 103, o verso 2, ele vai dizer assim: bendiga ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Como é que eu posso descansar no Senhor e passar isso para os meus filhos? O mesmo Deus que me abençoou ontem é o mesmo Deus que fez a promessa para amanhã e vai fazer com que essa promessa se cumpra na minha vida. Você está entendendo, irmão? Deus está falando com você aqui essa noite. A promessa que Ele fez com você não irá ficar pelo caminho. Só que só tem como você viver essa promessa se você descansar no Senhor. E como é que eu posso descansar no Senhor? Lembrando do que Ele fez ontem. O mesmo Deus que te deu o recurso ontem, irmão, vai te dar o recurso amanhã. Você está entendendo? Ele vai te dar recurso amanhã. Descansa no Senhor. Jesus vai falar assim: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde, tome o meu jugo. E lá no versículo final do versículo seguinte, depois desse, né, de tomar o jugo, e vocês conseguirão encontrar descanso para as vossas almas. Fique de pé em nome de Jesus. Mais do que a gente entender isso enquanto pai, esse fator do tempo e espera, a gente precisa ensinar os nossos filhos nessa questão. Esperar, ter calma, ter paciência.
Porque Deus tem promessas maravilhosas, mas existe o tempo da aljava. E a gente não pode gerar uma geração, criar, né, uma geração que vai ter pressa em viver logo a bênção de Deus. Até porque se a bênção de Deus for vivida antes do tempo certo, ela não é bênção, ela é maldição. Escute isso aqui, que isso aqui vale até para a gente que já está bem crescidinho na vida e com a vida já bem resolvida. Deus ainda tem bênção e promessa para cumprir na sua vida, mas ainda não se cumpriu porque Ele ainda está amadurecendo você. Tem o tempo da aljava, meu irmão. Quando a bênção de Deus vem antes do tempo certo, não é bênção, é maldição. Espera, Deus está preparando você. E da mesma forma que Ele está te preparando, comece a preparar o seu filho para esperar no Senhor. Então entenda por fim, para a gente orar. Eu quero que todos os pais estejam com os filhos agora, nesse momento, se assim for possível. Se não tiver, pastor, meu filho já tem 70 anos de idade. Se o seu filho não estiver aqui, né? Mesmo assim, você tem autoridade de pai, você vai orar pelos seus filhos agora nesse momento. Por mais que seus filhos não estejam aqui, mas se ele estiver, e se for possível estar com você, eu queria que nós vamos fazer um ato profético assim. Eu orava essa tarde e o Senhor assim conduzia no meu coração. Mas por fim, antes da gente orar, você também não pode ser pai e mãe super protetor. Vai chegar o tempo do seu filho ser lançado. Não queira proteger demais o seu filho, né? Porque senão a gente vai chegar lá com 40 anos, seu filho ainda vai estar na sua casa. Quando chegar o tempo certo, você vai saber, Deus vai te dar esse entendimento, mas não seja super protetor. Você possa se levantar como os pais de Rebeca fizeram, né? Quando chegou o tempo de Rebeca ser dada como esposa para Isaac, os pais de Rebeca abençoam ela e falam: olha, vai minha filha, você vai cumprir o propósito, você vai entrar na linhagem messiânica e você vai ser uma bênção, né? Através de você vai vir uma nação grande, né? Os pais de Rebeca abençoou. Quando chegar o tempo dos seus filhos saírem do ninho, né? E muitas vezes os pais têm até essa síndrome, né? A síndrome do ninho vazio. Quando chegar esse tempo, lance o seu filho, chegou a hora, né? Chegou a hora. E prepare o seu coração para quando essa hora chegar, para que seu filho realmente possa viver o propósito da parte de Deus. Mas você com seu filho aí nesse momento, se o seu filho não está, você vai levantar uma das suas mãos aos céus nesse momento e apresentar o seu filho. Se o seu filho está aí, você vai usar da autoridade de pai que você está aqui nesse momento sobre a vida do seu filho. Irmãos, nós estamos aqui debaixo de um ambiente profético, de um ambiente espiritual, de um ambiente de milagres, onde as palavras que saem da nossa boca, há poder da parte de Deus. Eu não sei se você está entendendo, eu queria que todos nesse momento se ligassem nesse espírito nessa hora. A palavra que sair da sua boca, Deus vai zelar para que possa cumprir sobre a sua filha. Então nesse momento, se levante agora como um intercessor sobre a vida do seu filho. Comece a falar, liberar palavras sobre o seu filho. Seja intercessor nesse momento. Comece a ministrar: pastor, eu ainda não sou pai nem mãe. Comece a abençoar os seus filhos que ainda vão nascer agora, em nome de Jesus. Comece a liberar, irmão. Só estou direcionando aqui, mas exerce essa autoridade de pai que você está aqui nesse instante. Diga palavras de bênção sobre a vida dos seus filhos. Diga: o meu filho vai ser bênção, pai. O Senhor vai me dar sabedoria. Eu vou entender qual é o propósito do Senhor para a vida dos meus filhos. O Senhor vai me dar recursos financeiros, se for necessário, para que os meus filhos possam viver, ó Deus, de forma plena, de forma abundante, toda a vontade do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Aqui ligando, ó Deus, a minha autoridade como pastor, como anjo do Senhor neste lugar, junto a esses pais que aqui estão, eu quero, ó Deus, profetizar sobre a vida, ó Deus, dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes, desses filhos que aqui estão representados, Pai. Que essa casa possa ser conhecida pela bênção do Senhor. Que essa casa, ó Deus, possa ser reconhecida pelo sucesso que vem do Senhor, em nome de Jesus. Deus, levante pais de oração aqui nessa noite. Desperta mães intercessoras aqui essa noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, que todo espírito maligno, ó Deus, de divisão, de contenda dos lares, que porventura poderia se levantar, que seja derrubado, ó Deus, que caia por terra em nome de Jesus. Que toda palavra, ó Deus, contrária, que foi lançada contra esse lar, contra essa família, contra a vida desses filhos, que palavras que ainda serão lançadas, que o Senhor possa cortar e quebrar toda maldição agora em nome de Jesus. Pai, eu creio na sua palavra e peço ao Senhor, desperta-nos, ó Deus, enquanto pais que o Senhor nos fez ser aqui nessa terra. Ajude-nos, ó Deus, a cuidar dessa herança que o Senhor colocou na nossa mão.
Ajude-nos, ó Deus, a ter mais amor pela presença do Senhor, para passar esse amor aos nossos filhos, Pai. Que os nossos filhos sejam servos do Senhor, que os nossos filhos sejam profetas levantados pelo Senhor. Que haja, ó Deus, na mente dos nossos filhos a mesma mente que houve no Senhor Jesus, disposto a se entregar ao Senhor, disposto a viver para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que todo marasmo espiritual nos lares seja quebrado, seja cortado. Desperta, acende a chama nas famílias, Pai. Que a sua presença, Espírito Santo, possa incomodar os corações, levantar os pais que aqui estão, que aqueles pais que não puderam estar aqui essa noite sejam levantados pelo Senhor também, Pai, para ser bênção na vida dos filhos. Essa é a nossa oração. Nós fazemos isso, ó Deus, em nome de Jesus, e podemos agradecer ao Senhor, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, e que nenhuma das suas palavras, ó Deus, vão voltar vazia, mas vai cumprir o desígnio do coração do Senhor. Pai, que as promessas que o Senhor já liberou sobre os nossos filhos possam ser vividas, ó Deus, em toda a sua totalidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus nos dê graça, irmãos, que Deus nos dê esse entendimento, essa condição, para vivermos isso, né? Entendermos qual é o alvo da parte de Deus, preparar os nossos filhos, e entender que também existe o tempo da espera da parte do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sábado é a nossa feirinha, vamos realizar aqui na frente da igreja.